Então, olha, bom dia, meus irmãos. Nós vamos começar agora a nossa reunião do Recanto de Sheila. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz e a luz de Jesus esteja conosco em nossos lares e faça com que a gente possa aproveitar esse estudo que vai ser dado hoje e cada momento desses minutos, dessa hora que estaremos juntos, tá? Para a nossa ambientação, eu trouxe de uma coletânea, que eu já devo até ter comentado com vocês, Evangelho segundo Lucas, que a FEB lançou, que é uma compilação, uma coletânea dos textos de Emmanuel, né, pela psicografia do Chico Xavier, e eles coletaram e colocaram o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo Mateus, todos os textos de Lucas, de que se serviu Emmanuel para nos dar suas lições, estão aqui. E eu gosto muito de Lucas, é o meu evangelista querido. Disse-lhe Jesus: ninguém que põe sua mão no arado e olha para as coisas de trás é apto para o reino de Deus. Está em Lucas, no capítulo 9, o versículo 62. Emmanuel vai nos ensinar o seguinte, com o título Acima, a fim de que nos promovamos a condição de obreiros mais eficientes na seara do Cristo, é forçoso observar a vida acima de nossas impressões superficiais. Para isso, ser-nos-á necessário, mais do que ver, refletir, mais do que escutar, compreender, mais do que estudar, aprender, mais do que trabalhar, servir, mais do que obedecer, cooperar espontaneamente em apoio aos semelhantes, mais do que administrar, harmonizar, mais do que crer, raciocinar, mais do que esclarecer, discernir, mais do que escrever, elevar, mais do que falar, construir, mais do que comentar, melhorar, mais do que saber, transmitir para o bem, mais do que informar, educar, mais do que desculpar, esquecer o mal, mais do que desincumbir-se, auxiliar para a felicidade geral. Todos temos ideias e possibilidades, escolhas e relações, crenças e luzes. E se é muito importante guardar equilíbrio para desfrutar semelhantes bênçãos em nosso progresso de espíritos imortais ante as leis de causa e efeito, é muito mais importante ainda saber o que estamos fazendo por elas e com elas. Então, este texto delicado, maravilhoso, muito instrutivo, está no livro Aulas da Vida, o capítulo 26. Então, que a gente realmente possa colocar em prática, na verdade é isso que ele está dizendo, coloquemos em prática toda a lei de amor, as leis de Deus. E agora a mensagem da nossa irmã Sheila do dia de hoje. Nada temas. Irmão de jornada, abençoa a prova redentora que te eleva e equilibra. Quando a subida se fizer mais difícil, faze uma pausa, adentra o santuário silencioso da prece e sentirás a presença amiga daqueles que te amam e te guiam. Esvazia a mente de todo pensamento sombrio. Recebe cada amanhecer como promessa de novas vitórias. Prepara-te
para o repouso noturno, como quem segue novos aprendizados na companhia dos benfeitores espirituais. Nada temas. Segue e confia, abrigando-te sempre no recanto pacífico da tua consciência, onde te sentirás seguro e feliz, porque ali habita o Pai. Essa mensagem é uma das mais bonitas e profundas de todas as mensagens da Sheila, porque nos leva à reflexão, à meditação claramente explícita aqui, né? Que nós temos que meditar, que nós temos que parar, fazer uma pausa. Então, que a gente aproveite esses momentos para esta pausa, que é muito importante para a gente. E com a nossa irmã Sheila conosco, nós vamos então fazer a nossa prece de abertura, para a qual eu peço que nossos irmãos fechem os olhos para a gente se concentrar melhor, serenando os nossos corações, os nossos pensamentos, elevando-nos a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e agradecendo por esta oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus, de nos sentirmos parte da nossa querida congregação, de estarmos todos irmanados neste mesmo pensamento, nesse mesmo objetivo de estudo, de aprendizado, da tranquilidade, da paz. Esteja conosco, Senhor, que a nossa querida irmã Sheila e toda a sua falange possa nos abençoar, cuidar de nós, e que estejamos todos concentrados no estudo da manhã de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, eu vou pedir ao nosso irmão José, evangelista, para ler um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Consolador, capítulo 6. O jugo leve. Vinde a mim, vós que estáis e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave meu jugo, leve meu fardo. São Mateus, capítulo 10, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos e misérias, decepções, dores físicas de seres amados encontram consolação em a futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Ele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada, é a observância dessa lei. Mas este jugo é leve e leve, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco. Muito obrigada, irmão. Nós vamos passar agora a palavra à nossa irmã Silvia Almeida, que vai fazer o estudo desta manhã sobre o capítulo 24, não é isso? Exato. Não ponhais a candeia embaixo do alqueire. Deus te abençoe, querida, um bom estudo. Obrigada. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que estamos aqui hoje
para fazer esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 24, como disse a nossa irmã Márcia, né? Não ponhas a candeia debaixo do alqueire. E nesse capítulo nós hoje iremos ver especialmente 2 itens, a coragem da fé e carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Então vamos começar observando uma passagem do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 10, versículos 32 e 33, que diz o seguinte: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Temos também uma outra passagem, dessa vez do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 26, que diz o seguinte: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Okay? Isso é muito interessante, porque Jesus aqui nessas 2 passagens de Mateus e de Lucas já estava de alguma forma advertindo aos seus discípulos, aos seus seguidores, não é? Aos seus apóstolos, que eles encontrariam dificuldades para propagar a mensagem do Mestre. E aí Jesus já estava advertindo que eles deveriam, não obstante qualquer coisa que acontecesse, eles deveriam permanecer firmes, não é? Não deveriam de forma alguma renegar a mensagem do Mestre. Por quê? Porque todo aquele que renegasse a mensagem do Mestre diante dos homens, Jesus também, por sua vez, iria renegá-los diante do Pai. E, por outro lado, todo aquele que tivesse a coragem da fé, a coragem de expor as suas opiniões, mesmo diante de todas as afrontas, de todos os perigos, perseguições, sarcasmos e tudo mais, mas que tivesse a coragem de falar, de propagar a verdade, que era a mensagem do Cristo, esses, então, seriam reconhecidos também diante de Deus. Porque o que Jesus estava colocando aqui implicitamente? Que a verdadeira vida, o que realmente importa, é a vida espiritual. Não essa vida efêmera que nós passamos aqui na Terra. Não esses poucos anos de experiência que nós passamos aqui. Então, Jesus nos trouxe o quê? Jesus nos trouxe a verdade. Não é? Tanto que ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, nesse momento, Jesus justamente estava exortando a todos que, não obstante as dificuldades, as perseguições e tudo mais, que fatalmente ele sabia que seus seguidores iriam passar, que eles não esmorecessem e não renegassem jamais a sua mensagem, a verdade contida na Boa Nova. Não é? E aí nós temos um fato muito interessante, que eu acho que é um dos fatos mais marcantes com relação a essa questão da coragem da fé, não é? Foi o fato de a questão do Pedro, né? Jesus, sabedor do que iria acontecer, e Jesus nunca fazia nada, né, sem um propósito específico, nada do que Jesus fazia era feito assim simplesmente por fazer. Ele já prevendo que em determinado momento, na hora realmente do testemunho, muito provavelmente os seus discípulos talvez não tivessem a coragem de assumir a posição de serem seguidores do Mestre. Jesus chama Pedro, né? Pergunta a Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala, sim, mestre, amo. E tu me amas, aquelas, vai repetindo as perguntas, e Jesus então diz para ele que ele, naquele dia mesmo, antes que o galo cantasse, ele iria ter negado Jesus 3 vezes. E, infelizmente, foi o que aconteceu. Né? Jesus é preso e, quando ele está sendo levado pelos soldados, uma mulher reconhece Pedro no meio da multidão como um dos seguidores de Jesus. E aí ele diz, não, eu não conheço, não sei quem é. Né? Ele fica com medo, realmente, de ser preso,
e nega, Jesus nega ali naquele momento a sua fé. Isso ocorre 3 vezes. E quando ele fala pela 3ª vez, ele ouve, né, o galo cantar. Né? E justamente Jesus estava prevendo aquilo que aconteceria. E Pedro, muito depois disso, né, depois desse fato, ele é um dos pontos que ele mais lamentava. Ele mencionava isso como assim, que no momento realmente do testemunho ele de seguir Jesus, de reconhecer Jesus como mestre e a sua verdade, né? Bom, e aí nós colocamos também aqui, ele reprovava fortemente esse tipo de covardia com relação especialmente à sua doutrina, com relação àquilo que ele havia colocado. Então, Jesus dizia que nós não deveríamos jamais nos envergonhar daquilo que o mestre havia ensinado. Não devíamos jamais renegar a sua mensagem, porque era a verdade. Né? E aí ele volta a colocar: todo aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do Pai que está nos céus. Nos alertando com relação a isso, nos alertando justamente que nós não devemos jamais, né? Nós não devemos jamais negar a nossa fé e negar o Evangelho do Cristo. Isso é muito interessante quando nós vemos nos dias de hoje, de uma certa forma, não uma negativa, digamos assim, aberta e explícita, mas o fato do homem estar tão ligado à matéria, aos interesses imediatistas do dia a dia, aos interesses materiais, deixando de lado o seu lado espiritual, a sua reforma íntima, a preocupação em se preparar para a vida futura, que é a vida do espírito, nós podemos identificar como uma forma de negação à fé, né? De negação aos ensinos do Mestre Jesus. Porque todo aquele que realmente não se preocupa com a vida futura, não se preocupa com a vida espiritual, de alguma forma está negando importância aos ensinamentos do Mestre. Está valorizando muito mais a vida efêmera na matéria, essa vida curta, passageira, né? Está se preocupando muito mais em ser reconhecido no meio material dos homens, chegar aos céus, né? A verdadeira vida, retornar ao espiritual. Rico também não pega, que os ladrões não. E aí, continuando aqui, Jesus também coloca, né, que aqueles que tiverem medo, né, de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Né? Perderão, então, dessa forma, as vantagens que a fé alimenta dentro de cada um de nós. E ele volta sempre a confirmar isso, né? Que nós não devemos, de forma nenhuma, relegar a segundo plano a nossa melhoria íntima, a mensagem do Evangelho, a mensagem da Boa Nova que o Mestre nos trouxe. E é uma coisa, como eu falei anteriormente, que a maioria das pessoas, infelizmente, faz. A maioria das pessoas, infelizmente, não dá valor ao seu lado espiritual. Muitos consideram um pouco ultrapassado, piegas, né? Que você é meio fanático quando você fala em Jesus, quando você fala em trabalhar o seu lado íntimo, o seu lado espiritual. Muitas pessoas dizem, isso aí é coisa ultrapassada, isso é coisa de velho, né? Então, muitas pessoas têm essa tendência, sobretudo algumas pessoas mais jovens. Eu, às vezes, sinto isso no meu filho, né? Quando eu falo muito assim, mãe, você só pensa nisso, como se fosse falar de Jesus, fosse uma coisa de pessoas idosas, né? Mas Jesus é extremamente atual. Jesus está conosco em todos os momentos e nós vemos cada vez mais a atualidade das suas colocações, né? A atualidade e a propriedade dos seus ensinamentos. Jesus fala justamente do amor ao próximo, do perdão das ofensas. São passados mais de 2000 anos, mas nós vemos como a humanidade sem orientações dos nossos mestres, mas que teimam em realmente não fazer, não seguir as orientações do nosso irmão mais velho,
que é Jesus, e que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos concedeu como guia e modelo, né? E nós vemos também, analisando sobre essa questão da coragem e da fé, a gente pode também falar do espiritismo, né? A gente também pode considerar a coragem da fé dos espíritas. Hoje, felizmente, nem tanto, mas quando Kardec iniciou a codificação, começou a divulgação do espiritismo, o espiritismo foi muito perseguido, muito perseguido, e a gente pode até considerar que no início, até mais ou menos metade, ou até um pouco mais da metade do século XX, aqui mesmo no Brasil, o espiritismo ainda continuava sendo visto como alguma coisa não muito boa, não é? Nós podemos observar que algumas casas espíritas ainda conservam o chamado livro de presença, né? Porque em determinado momento a polícia queria saber quem comparecia às reuniões espíritas. Então, as pessoas que iam às reuniões espíritas precisavam assinar um livro de presença, aquela reunião, entre aspas, tão perigosa, né? Então, nesse momento também, Kardec faz essa comparação, colocando justamente a questão de nós, espíritas, termos a coragem de falar da nossa fé, de reconhecer a nossa fé, de não ver no espiritismo algo todos nós, né? E aí Kardec coloca muito bem isso. A doutrina espírita não é mais do que o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho de Jesus. Tanto que nós dizemos que o cristianismo, que o espiritismo é o quê? É o cristianismo redivivo. E nós, como espíritas, naturalmente cristãos, não podemos renegar, não é, de forma alguma, a nossa fé. E aí nós vamos passar para o segundo ponto do nosso estudo de hoje, que é o carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. E aí nós temos uma passagem de Lucas, que está no capítulo 6, versículos 22 e 23, que diz o seguinte: benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. E jubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. O que Jesus quer dizer aqui também? Mais uma vez, nos exortando a não temer qualquer agressão, qualquer represália a nós mesmos aqui na matéria. Que nós não tenhamos medo de que matem o nosso corpo físico, porque o corpo físico ele realmente é perecível. O que é imortal é o nosso espírito. Então, ele diz que nós seremos felizes quando as pessoas nos perseguirem, porque nós estamos falando de Jesus, porque estamos falando da boa nova do Cristo. Porque se nós formos aqui perseguidos por isso, mas não renegarmos a nossa fé, não renegarmos o Cristo, nós seremos benditos na verdadeira vida, que é no reino dos céus, que é a vida espiritual. E ele comenta também que os nossos antepassados, né, os nossos antes do Cristo, Deus, na sua infinita misericórdia, nos enviou diversos profetas. O último deles, né, que é conhecido como precursor, foi João Batista. E o que foi que nós fizemos com João Batista? João Batista foi preso e decapitado por Herodes, ou seja, todos aqueles que o mestre enviou, não é, para ir preparando terreno, para ir falando da grande verdade da nova do seu evangelho, até culminar com a vida do próprio Cristo,
que esteve entre nós para trazer a mensagem do Pai, de todas as coisas, inteligência suprema, como está na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? Deus que é Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, e Jesus veio trazer a mensagem do Pai. E, mais uma vez, nós falhamos e não aceitamos e matamos o enviado de Deus para nos estabelecer, para nos orientar, para nos guiar. Continuando aqui ainda com esse em Marcos, em Lucas, em Mateus e João, chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Exatamente. E aí nós temos uma colocação muito clara do Cristo com relação à importância do Espírito, a importância de nós trabalharmos o nosso Espírito que é imortal, deixando de lado qualquer preocupação maior em cuidar do nosso corpo físico acima da importância de cuidar do espírito. Quantas pessoas passam o tempo inteiro da matéria, desperdiçam, vamos dizer assim, a sua encarnação, que nós viemos para justamente nos melhorar, burilar o nosso espírito, aparar as arestas, corrigir erros pretéritos, não é? E a pessoa passa o tempo todo lutando por conseguir mais dinheiro, conseguir promoções, ascensão social, né? Projeção na sociedade, e tudo são coisas que não irão de forma alguma colaborar para o seu crescimento moral e espiritual. Muito pelo contrário, às vezes essas situações fazem com que a pessoa acabe situações que irão conduzi-la a situações bem complexas quando retornar ao plano espiritual, porque sabe-se lá Deus de que maneira, né, de que meios ela irá se utilizar para conseguir a fortuna, não é? E a projeção social. Jesus fala isso, né? Eles odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Né? E quando Jesus fala carregar a sua cruz, o que ele quer dizer com isso? Jesus quer dizer que nós devemos aceitar as vicissitudes da vida, aceitar as dificuldades da vida, do nosso dia a dia, com paciência e resignação. Porque não existe mal, não existe nenhum obstáculo que nós tenhamos que atravessar, que nós não tenhamos capacidade de superar, capacidade de atravessar por aquilo. Porque Deus não nos confere nenhuma missão impossível. Né? Tudo aquilo que está previsto no nosso planejamento reencarnatório, nós podemos efetivamente superar, passar e concluir. Então, quando Jesus diz, carregue a sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la, ele está dizendo, tenha coragem, tenha fé, tenha bom ânimo, você vai conseguir superar. Agora, se você, para querer salvar a sua vida material, você abandonar, você renegar a sua missão, o seu trabalho aqui na matéria, você vai acabar por perder o quê? A vida, que é a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. E aí Jesus ainda continua, felizes sereis quando os homens, pela má vontade com que tiverem agido convosco, vos propiciarem a ocasião de provar assim. Então, quando Jesus disse também, né, que nós devíamos nos alegrar quando os homens, né, quando os homens nos odiarem e perseguirem por minha causa,
visto que sereis recompensados nos céus, né? Então, a gente tem que se alegrar se, por acaso, nós formos, de alguma forma, perseguidos pelos homens por defender a mensagem do Cristo, por defender o Evangelho, porque nós podemos ser perseguidos aqui, mas no plano espiritual, que é a verdadeira vida, nós seremos recompensados. E ele fala uma outra questão aqui: felizes sereis quando os homens, pela sua má vontade, com que tiverem agido convosco, vos propiciem o quê? O casa-fé, né? Porque o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os amaldiçoeis. Isso é uma frase linda que eu estava falando. O que foi que Jesus fez no alto do Calvário, não é? Quando as pessoas o estavam agredindo, maldizendo, crucificando? Jesus falou, lamentou por nós. Ele disse, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Jesus estava justamente lamentando a nossa cegueira. Ele não nos amaldiçoou por todo o mal que temos feito para ele. Ele simplesmente lamentou a nossa cegueira e pediu ao Pai que nos perdoasse por tanta ignorância. E é o que nós devemos fazer hoje. Existem algumas situações em que nós vemos a intolerância, chamada intolerância religiosa, não é? Em alguns segmentos, nós vemos que as pessoas não aceitam a fé dos outros, não aceitam que pessoas pensem de maneira diferente. Então, nós não devemos efetivamente nos preocupar com isso, nem querer mal aos nossos irmãos. Nós temos que compreender que todos estão apenas cegos momentaneamente, estão com a sua visão momentaneamente obstruída. Nós precisamos compreender o quê? Que Jesus nos disse, né? Nós devemos suportar corajosamente as tribulações que a nossa fé nos acarreta, né? Pois aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, a Jesus, perderá as vantagens do reino dos céus. Não devemos ter receio de reconhecer Jesus, de reconhecer a nossa fé. E aí a gente coloca o paralelo, né? O Cristo e o Espiritismo. A segunda revelação unida à primeira revelação, nós não devemos temer isso, porque nós estaremos fazendo aquilo que o Mestre nos recomendou, que é trabalhar o nosso espírito. É para isso que nós estamos aqui, né? Enquanto aqueles que tiverem perdido tudo nesse mundo, né? Até mesmo a vida, como ocorreu com os apóstolos, todos eles, à exceção de João Evangelista, quando eles compreenderam a importância de terem coragem de difundir a mensagem do Cristo, difundir o Evangelho, difundir a Boa Nova, eles foram e seguiram espalhando e colocando a mensagem do Cristo por todo o mundo. Quando você tiver perdido tudo nesse mundo, até mesmo a vida, para que a verdade do Evangelho, da Boa Nova do Cristo triunfe, então você saiba que você vai receber na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Por outro lado, aqueles que se sacrificam, né? Sacrificam os bens celestes, sacrificam a verdade, sacrificam a mensagem do Evangelho, o que vai acontecer quando chegarem ao plano espiritual? Deus vai lhes dizer, já recebestes a vossa recompensa, né? E assim a gente pode entender, todos aqueles que buscam na matéria apenas o reconhecimento dos homens, não é? Apenas os prazeres imediatistas, o dinheiro, a fama, não é? A projeção social em detrimento do trabalho, que é o que nós temos a fazer aqui, trabalho do norma íntima. Quando chegarmos no plano espiritual, nós iremos ouvir também de Deus a mesma coisa, né? Você já recebeu a sua recompensa. Tudo que você queria, tudo que você buscou, você já teve quando estava lá na matéria, né? Então vamos chegar ao plano espiritual pobres, né? Digamos assim, miseráveis, sem nenhum tesouro,
E é isso justamente que nós não devemos fazer, né? Porque os tesouros que nós acumulamos aqui, eles ficam aqui. Agora, os tesouros que nós acumulamos no céu, eles vão conosco. Então, todos nós, meus irmãos, nós devemos buscar isso. A nossa melhora íntima, a nossa reforma, a correção dos nossos erros, né? Buscar de todas as formas, como dizia o nosso querido Chico, ser hoje melhor do que fomos ontem e amanhã melhor do que somos hoje. E jamais negar a nossa fé, jamais negar a mensagem do Cristo, a verdade do seu Evangelho. E, paralelamente, também jamais negar a nossa fé na doutrina espírita, na doutrina consoladora dos espíritos, aquela que Jesus prometeu que enviaria, que pediria ao Pai para nos enviar e que ficaria conosco para sempre. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Graças a Deus. Muito obrigada, viu, querida? Obrigada, Silvia, pelo estudo, pelas palavras. Obrigada por nos ajudar sempre a entender melhor o Evangelho, né? E nós somos muito gratos e muito felizes de ter você aqui estreando. Está estreando, não é isso? Exatamente. Eu que agradeço, querida, a oportunidade. Então, que você agora, né, que já começou, a estreia foi muito bem, então que continue, tá bom? Ficamos muito felizes mesmo com a tua Deus presença. quiser. Queridos e queridas, Obrigada, querida. nós vamos agora, então, passar a fazer a nossa prece de irradiação e eu vou pedir que todos nós, fechemos os nossos olhos, respiremos profundamente e elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Pai de infinito amor, aqui estamos humildemente para, em primeiro lugar, pedir perdão por qualquer pensamento, atitude ou palavra que tenha ferido um irmão nosso. Pedimos, Senhor, que nos perdoe e que nos ajude a ter a capacidade de perdoar qualquer ofensa, para que então nós possamos pedir por toda a humanidade, pedir especialmente por todos aqueles que estão passando por grande sofrimento físico ou moral. Pedir, Senhor, por nossos governantes, para que possam promover a paz, para que possam promover o bem-estar de seu povo, para que todos possamos paulatinamente, com muito esforço, muito boa vontade, chegarmos a sempre acordos que promovam a felicidade, a harmonia de todos. Nós pedimos, Senhor, por todos aqueles que frequentam a nossa congregação, que nos amparam, que nos ajudam. Pedimos por todos os médiuns e trabalhadores da Casa de Francisco, especialmente ao médium e ao trabalhador voluntário enfermo que se encontra em tribulações neste momento. Pedimos, Senhor, por nós que aqui estamos, abençoe nossos lares, esteja conosco em nossos lares, que possamos segui-lo, Senhor, com a nossa boa vontade, com o nosso desvelo, sabendo que muitas vezes o caminho é solitário. Muitas vezes, Senhor, poderíamos enfrentar alguma incompreensão, mas que tenhamos fé, confiança e esperança nos seus desígnios. Pedimos especialmente, Senhor, por todos os que estão neste momento nas UTIs, por todos aqueles profissionais da saúde pública
Que Deus os abençoe, Deus os ampare, que Francisco de Paula e sua falange esteja trabalhando incessantemente como estão, para nos prover de tudo aquilo que necessitamos, desse bom ânimo, dessa força interior para superarmos os nossos desafios. E pedimos à nossa querida irmã Sheila, ao nosso bondoso Dr. Bezerra de Menezes, que olhe por todos os que estão sofrendo neste momento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu vou ler aqui o boletim e depois pedir para o nosso irmão Délio fazer a prece de agradecimento e encerramento, tá bom? Eu vou apenas ler alguns trechos da campanha do Dia das Crianças, né? A gente está pedindo a colaboração de todos. A gente está divulgando cartazes, compartilhando cartazes com as contas da congregação, etc. Para o lar de Francisco, a gente precisa de fraldas de tamanho G, EG e XG, da Big Frau, roupa íntima, tamanho G e EG, feminina e masculina, luvas látex tamanhos M e G, o esparadrapo micropore. As entregas devem ser feitas diretamente no lar, na Rua Filgueiras Lima, 99. Nós temos as sessões públicas virtuais, né, que nós já comentamos às terças, 8 da noite, pelo Google Meet, quarta-feira agora, 10 da manhã e às 8 da noite pelo Zoom, sexta-feira às 15 horas é pelo WhatsApp e às 8 da noite pelo Zoom, aos domingos às 15h30 pelo YouTube. Tá? No site da congregação, a gente pode encontrar a prece pela humanidade e a prece pelos desencarnados. A prece pela humanidade nós fazemos diariamente às 9h30 da noite. Então, cada um em sua casa lê uma página do Evangelho, segundo o Espiritismo, e faz a prece. Se quiser colocar o nome de alguém para irradiação, entre no site da casa, selecione pandemia, irradiação e prece à distância, clica no link para acessar um formulário que tem lá para incluir os nomes. Assim também a prece pelos desencarnados, que é feita toda segunda-feira às 18h30. Nós pedimos, se a pessoa quiser colocar o nome do seu ente querido, entra lá no site, também no mesmo local, pandemia, irradiação e prece à distância, tem um formulário lá para colocar o nome. Nós apenas recomendamos que a prece tem que ser dirigida a Deus ou a Jesus, jamais invocar o nome do irmão desencarnado. Os espíritos, os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Nós temos estudos virtuais que acontecem toda terça-feira, que é Estudando o Evangelho. Às quartas é da evangelização infanto-juvenil. Às quintas é Conhecendo a Revista Espírita, que é muito interessante, por sinal. Sábados são as páginas de luz com dicas de leitura. E você pode ver lá na aba Divulgação CFP no YouTube. Sempre a partir do meio-dia, o André coloca lá os vídeos, né? Estudos doutrinários podem se inscrever através do e-mail contato@cefp.org.br, informar nome, telefone, o curso, que a gente entra em contato. A relação dos cursos realizados online está lá no jornal A Caridade, que está disponível em versão digital todos os meses, na aba Divulgação, jornal A Caridade, ok? Então, queridos, nós estamos trabalhando, a casa está trabalhando, vocês também estão trabalhando. Cada vez que vocês participam, compartilham e criam grupos de estudo, que seria muito interessante que todos pudessem ter um grupo de estudo, se ligar a um grupo desses, seria muito bom. Vocês estão trabalhando também, podem ter certeza, né, que as nossas energias estão sendo utilizadas para o bem, né? Eu vou pedir, então, que o nosso irmão Délio, nosso querido irmão, faça a prece de agradecimento
e de encerramento dessa reunião tão gostosa, tão proveitosa e tão elucidativa que foi hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Ó Pai, que alegria se faz em nosso coração ter participado desse momento, onde chegamos um pouco mais perto de Ti, adquirimos tanto conhecimento das mensagens do nosso irmão Jesus. Será que somos dignos, Pai? Se não formos, que elevemos os nossos pensamentos sempre a Ti, pedindo proteção, para que caminhemos retamente em Tua direção. Obrigado, Pai, por essa graça recebida e que possamos estar sempre reunidos em Teu nome para caminharmos mais celeremente em Tua direção. Que a nossa irmã dirigente possa dar por encerrado os trabalhos de hoje, com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. Graças a Deus. Muito obrigada, irmãos, pela participação, pela presença. Que Deus nos ilumine, que estejamos todos com pensamento sempre no bem, sempre procurando seguir o nosso amado Mestre Jesus e trazer esse evangelho para a nossa casa, para os nossos lares, porque é onde está a congregação. Onde nós estivermos, a congregação espírita Francisco de Paula também está. Então, graças a Deus, fiquem em paz. Muito obrigada. Graças.